Olá, meus amigos, saudações, paz e bem. Mais uma catequese e hoje nós vamos falar sobre. Lembra que terminamos a última catequese falando que o Espírito, por causa dos carismas que derrama na igreja, faz suscitar o ministério e a hierarquia? Pois bem, nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo, o ministério e a hierarquia da igreja. A igreja é uma comunidade estruturada de irmãos. O Concílio Vaticano II lembra a corresponsabilidade de todos os membros da igreja pela construção do reino de Deus, ao falar na ordenação do sacerdócio comum dos fiéis, em virtude do batismo, ao sacerdócio ministerial e vice-versa. Diz o Concílio Vaticano II na Constituição Dogmática sobre a Igreja, chamada Lumen Gentium. Número 10. O sacerdócio comum dos fiéis. Por isso, todos os fiéis, todos os batizados, têm um sacerdócio. É chamado sacerdócio comum dos fiéis. E o sacerdócio ministerial, que é o sacerdócio exercido por aqueles que foram escolhidos entre os fiéis por Deus para se tornarem a serviço desse sacerdócio, ministros da graça. Portanto, o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico ordenam-se um ao outro, embora se diferenciem na essência e não apenas no grau, pois ambos participam, cada qual a seu modo, do único sacerdócio de Cristo. A Lumen Gentium ainda diz, no mesmo número 10, o sacerdócio ministerial, pelo poder sagrado de que goza, forma e rege o povo sacerdotal. Realiza o sacrifício eucarístico na pessoa de Cristo e o oferece a Deus em nome de todo o povo. Os fiéis, no entanto, em virtude do sacerdócio régio, concorrem na oblação da Eucaristia e o exercem na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graças, no testemunho de uma vida santa, na abnegação e na caridade ativa. Por isso, muito importante a gente pensar que coisas que a gente atribui aos sacerdotes, a questão de viver a experiência da oração, da vida santa, da vida abnegada, de fazer caridade, a gente às vezes quer atribuir para os ministros ordenados. Veja o que diz o concílio, é obrigação de todos nós levar uma vida santa, uma vida de oração, de testemunho, e ativa na caridade. A igreja é uma comunhão e sua estrutura é hierárquica, embora numa dimensão de serviço. Não se trata de poder, mas se trata de serviço. Quando a gente pensa em poder, a gente pensa no rei que manda. Mas quando a gente pensa nessa dimensão do serviço, da hierarquia da igreja, a gente pensa na questão do serviço. O Papa, que é a autoridade máxima da igreja, é aquele que deve ser, conforme dizia São João Paulo II, o servo dos servos de Deus. Diz a Lumen Gentium a esse respeito no número 20, os bispos, com seus auxiliares presbíteros e diáconos, receberam o encargo de servir a comunidade, presidindo no lugar de Deus ao rebanho do qual são pastores, como mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado, ministros do governo. Assim, nesta hierarquia de serviços, em linhas gerais, o padre preside a comunidade, o bispo é o vínculo da unidade da igreja local e seu vínculo de unidade com outras igrejas locais. E o Papa, sucessor de Pedro, é o bispo da igreja de Roma, que preside na caridade a igreja e o colégio dos bispos. O teólogo Bruno Forte nos diz que Cristo, cabeça, ministro da unidade do seu corpo eclesial,
é representado pelo ministério ordenado, constituído a fim de que os fiéis se unissem num só corpo, em que todos os membros não desempenhassem a mesma atividade. Todavia, não se esgota em tal ministério a ministerialidade da Igreja, nem se faz representar o Cristo totus, o Cristo todo. E eu explico por que não se esgota, porque não existe apenas o ministério sacerdotal. Nas nossas comunidades, vejam, os ministérios de música, os ministros extraordinários da comunhão eucarística, os ministros da catequese, os ministros que são aqueles que são leitores. Portanto, a ministerialidade da Igreja é muito mais ampla do que o ministério sacerdotal ou o ministério ordenado. O ministro ordenado, bispo, presbítero ou diácono, pelo fato de agir in persona Christi capitis, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça, e enquanto ministro da unidade, remete aos demais membros do corpo a variedade dos dons e serviços suscitados pelo Espírito Santo. Esta citação que eu fiz do teólogo Bruno Forte está num livro que ele escreveu, A Igreja, ícone da Trindade, uma breve eclesiologia, nas páginas 33 a 34. O ministério na Igreja, caríssimos amigos, tem uma missão definida. Qual é? E aqui eu já vou citar um outro teólogo chamado Yves Congar. Qual é a missão do ministério da Igreja? Construir a Igreja mediante o exercício da palavra, dos sacramentos, da orientação pastoral de uma comunidade e da diaconia. A palavra está no centro, os sacramentos, dentre eles a Eucaristia, a ordenação pastoral da comunidade, o padre é aquele que coordena, juntamente com o seu conselho de pastoral, os trabalhos pastorais da comunidade, e da diaconia, que significa o serviço. Então é nesse sentido que nós devemos pensar a questão do ministério e da hierarquia na Igreja e como funciona o Espírito Santo aqui. Funciona como um elemento de unidade, como aquele que nos faz viver a experiência da comunhão e da fraternidade. Este final de semana é a festa de Cristo Rei. Que o Cristo seja Rei nos nossos corações, nas nossas vidas, que seja exemplo para nós. A nossa inspiração, a nossa inspiração de vida cristã, é nele que nós devemos nos inspirar. É para ele que nós devemos olhar, é com ele que nós devemos aprender como ser igreja, como ser irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.